Quero mais uma vez saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Também convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, onde leremos os versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos fechar o versículo 1. Então eu gostaria que você, sem olhar para a sua Bíblia, vamos dizer juntos, sem olhar para a Bíblia, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pai, nós queremos agradecer-te, porque mais uma vez, neste dia, Tu nos concedes a graça e o privilégio de estarmos na Tua casa, somados neste espírito de louvor e de adoração do Teu nome, ouvindo a voz do Senhor pelas leituras da Tua palavra, pelas mensagens que nós entoamos em louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos por isto. Te agradecemos Tua palavra mais uma vez lida nesta noite em Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos. Esta palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante do que espada de 2 gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É esta palavra, a Tua palavra revelada, que nós almejamos continuar ouvindo, que nós almejamos continuar sendo exortados, sendo, ó Deus, instruídos, corrigidos e aprimorados por ela, mediante a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, tão somente para a Tua honra e a Tua glória, continue falando aos nossos corações nesta noite. É o que Te pedimos, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos a mensagem ontem lembrando o Salmo 116, a pergunta do salmista, lá no Salmo 116, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E nós lembramos que ele responde dizendo, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença do povo do Senhor, nos átrios da casa do Senhor, e numa dimensão muito mais ampla, numa visão, portanto, contínua, diária, ele diz, e no meio de ti, ó Jerusalém. E nós falamos que é Paulo, centenas de anos depois, quem elucida estas palavras do salmista neste texto que estamos considerando desde o dia de ontem. Quando Paulo nos fala sobre uma vida cristã em constante expressão de gratidão a Deus, de louvor e de adoração ao Senhor Deus. E nós falamos ontem que nós temos todas as motivações para que de fato a nossa vida seja uma constante expressão de louvor, de adoração e de ações de graças. Essas motivações estão colocadas por Paulo aqui no início do capítulo 1. Elas passam pelo nosso intelecto, pela nossa mente, e elas caem nos nossos corações. Elas estão expressas nesta conjunção, pois, e nas misericórdias do Senhor, numa alusão do apóstolo Paulo com relação a toda a doutrina, todo o conjunto doutrinário que ele expôs nos 11 primeiros capítulos, portanto, a parte teórica da sua carta.
É Paulo dizendo: olha, vocês conseguem decifrar estas doutrinas, elas são realidades na vida de vocês. Então essa é a diferença do Evangelho, essa é a diferença do cristianismo. Em razão disto, vamos viver a vida cristã de forma autêntica, numa constante expressão de gratidão a Deus. Mas Paulo falou das misericórdias divinas, portanto algo que tem a ver com a sede das nossas emoções, com o nosso coração, que são as realidades espirituais, ou os benefícios incontáveis que nós temos recebido da parte do Senhor Deus, especialmente na nossa vida espiritual, e dentre eles as bênçãos alusivas à nossa salvação. Então Paulo está dizendo: olha, isto é realidade nas vidas de vocês. Se nós afirmamos que somos salvos, alcançados pela graça salvadora de Deus, alguém que discerne, portanto, todo o escopo doutrinário encontrado nas Escrituras Sagradas, então vivamos a vida cristã de forma intensa, autêntica, numa constante expressão de gratidão. E nós falamos hoje pela manhã, como nós expressarmos isto, como de fato nós vivermos a vida cristã. Dissemos que Paulo diz primeiro aquilo que nós devemos fazer, depois o que nós não devemos fazer, e lá adiante, novamente, o que devemos fazer. Estamos no primeiro, o que devemos fazer. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O restante que Paulo coloca no versículo 2, numa outra oportunidade, com a graça de Deus e com o convite do conselho, nós teremos todo o prazer de estar com os irmãos para compartilharmos. Falamos hoje pela manhã que Paulo está dizendo que nós expressamos, portanto, uma vida cristã autêntica, genuína, em constante expressão de gratidão a Deus, apresentando nosso corpo ao Senhor. E dissemos que o corpo é literal, o corpo físico, este instrumento mediante o qual o nosso ser essencial é refletido, o nosso ser essencial é projetado ou se projeta. Portanto, é o corpo literal no tocante a tudo que somos e fazemos às 24 horas do dia. E nós dissemos que esta apresentação, ou este oferecimento do nosso corpo, essa decisão e disposição de colocarmos-nos no altar de Deus de forma incondicional, integral, para servi-lo a Ele, tem características. E dissemos duas: devemos fazê-lo, portanto, na condição de vivos e na condição de santos. Vivos. Fomos vivificados por Deus em Cristo, ao contrário dos animais vivos que eram abatidos e continuavam no estado de mortos. Nós mortos contemplamos a bênção da vida, e é nesta condição, portanto, que nós apresentamos o nosso corpo a Deus, que nós oferecemos tudo o que somos e fazemos ao Senhor Deus, na condição de vivos. Portanto, isto é contínuo, isso é todos os dias e o dia todo. Mas também na condição de santo, como falamos, como todos bem discernem, na condição de separados por Deus e para Deus, mas literalmente de alguém diferente, porque o crente, o servo do Deus Altíssimo, ele é diferente, o extraído das trevas, das garras do diabo e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino da luz. Ele, separado por Deus e para Deus, ele é diferente. E se nós não expressamos isto, o oferecimento de tudo que somos e fazemos a Deus tem algum comprometimento. Pense nisto. O oferecimento do seu corpo a Deus tem algum comprometimento. Porque o que Paulo está dizendo é exatamente isto. Olha, eu quero conversar com vocês e dizer para vocês, em razão disto, em face disto, na base destas motivações, ofereça o corpo de vocês a Deus por sacrifício vivo e santo. Mas Paulo continua dizendo: e agradável a Deus. Sacrifício agradável a Deus. Mais uma vez temos que nos voltar ao Velho Testamento, às práticas, portanto,
dos oferecimentos dos holocaustos, dos sacrifícios do Velho Testamento, e fazermos a analogia para que nós possamos ter o entendimento daquilo que Paulo está querendo nos dizer neste texto. Vocês lembram, dentre as prerrogativas estabelecidas pela lei em relação ao oferecimento dos animais, uma das coisas era em relação ao aroma suave. O que era isto? Quando aquele animal estava sendo oferecido, uma porção de farinha, e nessa farinha, incenso, óleo de incenso misturado nela, era jogado, portanto, no holocausto, para que aquela fumaça, numa expressão de aroma suave, fosse aspirada, subisse, figuradamente, simbolicamente, numa expressão de algo aceitável e agradável às narinas de Deus, agradável aos olhos de Deus. Deus não tem narinas, Deus não tem olhos, Deus não tem braço, Deus não tem mão, Deus não tem pés, Deus não tem asas. Essas são linguagens humanas, atribuídas à ação divina, para que nós entendamos, portanto, a soberania, a onipotência, a grandiosidade desse Deus extraordinário, desse Deus maravilhoso. Por isso era algo figurativo, era algo simbólico, mas algo que expressava aquilo que era agradável aos olhos de Deus, aceitável aos olhos de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Ele toma esta figura para dizer que o oferecimento do nosso corpo a Deus deve ser também uma expressão de sacrifício agradável. E como que nós podemos fazer isto? Evidentemente, por um viver de fato, ou por uma apresentação, um oferecimento do nosso corpo a Deus, na condição de vivos e de santos, de separados. Se nós vivemos desta maneira, esta é a expressão de um oferecimento do nosso corpo a Deus por sacrifício agradável, portanto, como expressão de um aroma fino, suave, que sobe, portanto, a Deus, agradável aos olhos de Deus, o nosso viver, portanto, digno dEle, digno da sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, que é de verdadeiramente nós nos oferecermos a Ele na condição de vivos e de santos diferentes. Vemos isto em Jesus. Aliás, Paulo é quem fala lá no capítulo 5 de Efésios. Se você quiser acompanhar comigo, Efésios capítulo 5. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha bem. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E versículo 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou. E nos amou de tal maneira, não é de uma maneira simplesmente inexpressível, é o mesmo sentimento de João 3,16, mas nos amou a quem não merecia esse amor. Ele nos amou de tal maneira, porque não viu em nós motivo nenhum em nós para nos amar, mas nos amou, como também Cristo nos amou, e na expressão desse amor, Ele se entregou a si mesmo por nós, e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Foi assim que Jesus fez. E como imitadores de Deus, como imitadores de Jesus, como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. É claro, Paulo estava dizendo, olha, me imitem, eu sou imitador de Cristo, então me imitem, mas me imitem imitando a Jesus. Jesus tudo fez, todo o seu sacrifício por nós, pecadores, numa expressão de aroma suave a Deus. Assim também é o nosso viver. Nossas vidas resgatadas por Ele, redimidas por Ele, remidas pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Agora, de tal maneira, nós oferecemos o nosso corpo a Deus por sacrifício agradável. Nós consagramos a Deus tudo o que somos, tudo o que fazemos, na condição de vivos e de santos, e isto é aceitável, isto sobe ao Senhor como expressão de aroma fino, de aroma suave, como expressão de algo que é aceitável a Deus, que é agradável aos olhos de Deus. Pense nisso, meu querido. Como tem sido a sua vida, na base do que você está ouvindo aqui.
de fato a sua vida, todo o seu viver tem sido uma expressão de aroma fino, de aroma agradável a Deus, ou de um sacrifício agradável a Deus, por uma vida verdadeiramente vivificada por Ele e para Ele, por uma vida santa, separada por Ele e para Ele, literalmente diferente. Mas Paulo fecha esse versículo dizendo que esse é o culto racional. Ele diz que é o vosso culto racional. Que coisa extraordinária! Paulo está falando de culto. Há uma outra tradução que fala serviço. E na verdade esse serviço é o culto, é a adoração. Nós vamos ver esta mesma expressão em várias passagens bíblicas. Por exemplo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ele fala: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E ele falando em relação ao poder de Deus por meio do seu evangelho, no meio dos Tessalonicenses. O que o evangelho ocasionou no meio dos Tessalonicenses, ele fecha dizendo: e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Literalmente Paulo está dizendo, como vocês, tendo deixado os ídolos, se convertendo ao Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo, o Deus vivo e verdadeiro. A mesma coisa nós vemos aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Paulo, em defesa da circuncisão, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A mesma palavra, e em outras traduções aparece a palavra servir. Nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Servir a Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, esse serviço que nós prestamos a Deus, diz o apóstolo Paulo, ele é racional. E muitos dizem, de fato, ele é racional. Não tem como dizer que ele não é racional, não tem como dizer que ele é irracional, porque nós conseguimos racionalizar tudo que Deus fez. Desde o momento em que sua graça se revelou salvadora sobre as nossas vidas, nós miseráveis pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, nos resgatando, nós conseguimos racionalizar isto. Conseguimos de fato, como falamos ontem, decifrar as misericórdias divinas, as realidades espirituais com as quais Deus nos contemplou em Cristo Jesus, não por méritos, mas tão somente por sua graça. Então esse culto, ele é racional, ele é racionalizado. Mas é claro que não é somente isso, Paulo está querendo dizer muito mais do que isso. Paulo está querendo dizer que este culto é racional no sentido de ele ser espiritual, ou de algo que passa pelo nosso ser essencial, algo que passa pelo nosso interior, algo que passa pelo nosso pensamento, algo que passa pela nossa mente. Daí textos como 1 Pedro capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo. Pedro faz coro com o apóstolo Paulo dizendo, versículo 2 do capítulo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Olha a figura, imagina uma criança recém-nascida, quando ela deseja o leite materno, o leite material, para o seu sustento, para a sua formação, para o seu crescimento. Quando ela deseja o leite, ela não pede porque ela não fala, ela berra, ela grita, ela chora, berrando. É Pedro dizendo, desejai
olha a figura, é redundância, ardentemente, é redundância com a figura, como crianças recém-nascidas, porque elas clamam, elas pedem pelo leite material, com um sentimento de intensidade indescritível, porque elas gritam, elas berram, e Paulo está dizendo de igual forma: desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E você então diria: esse leite é a palavra de Deus. Esse leite é a palavra de Deus. É Pedro fazendo uma comparação, assim como o leite material dá sustentação do corpo, a palavra de Deus dá sustentação espiritual. Mas olha o que Pedro está dizendo: desejai o leite genuíno, ou seja, o leite que não é adulterado, o leite que não tem mistura. Portanto, a palavra de Deus, esta palavra que é suficiente. E como nós precisamos entender isto, a suficiência desta palavra. Essa é a diferença do Evangelho, essa é a diferença do cristianismo, que crê e proclama um Deus que é suficiente, um Cristo que é suficiente, uma graça que é suficiente, uma palavra que é suficiente, e esta palavra está revelada de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos de crer nisto e viver isto. Infelizmente, muitos têm adulterado isto, tem deixado a palavra de lado. Eu tenho visto muito isso desde quando fui em alguns congressos por aí afora de crescimento de igreja. É uma apelação para todo um projeto da antropologia, todo um projeto da sociologia. E a palavra de Deus vai ficando de lado. Pouco é referida, pouco é salientada em relação a esses ideais para o crescimento da igreja. Como que nós queremos ver igrejas crescendo espiritualmente, crescendo na vida espiritual, para que consequentemente ela possa crescer numericamente, se a palavra tem estado de lado, tem ficado de lado. Mas eu não quero falar sobre isso, esse é outro tema. O que Paulo está dizendo é para que nós, como criança recém-nascida, busquemos, desejemos o leite que não é adulterado, o leite que não tem mistura, ou esta palavra viva de Gênesis Apocalipse, porque ela é espiritual, ou seja, ela atinge o espiritual, ela atinge o nosso pensamento, ela atinge a nossa mente. Esse é o culto racional que Paulo está dizendo lá em Romanos 12:1. Em outras palavras, esse é o culto que passa pela mente, é o culto espiritual, como alguma versão assim traduz. Esse é o culto espiritual. Olha que coisa extraordinária. É Paulo dizendo, é o culto que vai além das exterioridades do templo. Infelizmente, havia naquela época de Paulo ainda um ranço tremendo do judaísmo, que não havia entendido aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. E vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não ficam atrelados às quatro paredes, não ficaram presos dentro das quatro paredes, não ficaram presos, portanto, aquilo que é meramente ritual, meramente cerimonial. É importante o ritual, o cerimonialismo, as nossas igrejas históricas, elas têm apenas alguns rituais. O ritual da celebração da ceia do Senhor, o cerimonial do batismo, como isso é importante. Mas o culto, meu querido, não se prende a isso. O ajuntamento solene do povo de Deus, dominicalmente, às 9 horas da manhã, às 19 horas, às terças e quintas, ou quartas e sextas, o ajuntamento solene, o momento congregacional, tudo isso é importante, mas Paulo está dizendo que o culto não se prende a essas expressões de congregação ou congregacional, a estes ajuntamentos solenes do povo de Deus. O culto, ele é espiritual, o culto é interior, o culto passa pela minha mente, o culto eu o expresso, portanto,
as 24 horas do dia, todos os dias e o dia todo, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de viver, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pela minha conduta, pelo meu procedimento de fato consagrado a Deus, pela minha vida ou pelo meu corpo oferecido a Deus por sacrifício vivo, santo, o que é agradável aos olhos dele. É isso que representa o culto racional, o culto inteligente, o culto da razão, o culto espiritual, porque ele passa pela minha mente, pelo meu entendimento, ele é interiorizado. Por isso eu o expresso todos os dias e o dia todo. Quantos só são crentes dentro das quatro paredes, não é? Eu me recordo claro, não da poesia, do conteúdo dela. Pastor Anderson Martins Rios é poeta. E uma vez ele fez uma poesia, eu já li algumas vezes, mas nunca decorei, contando uma história que você já ouviu. De repente o pastor chegou na igreja e viu um caminhão, baú, se aproximando. Abriram-se as portas. Desceu uma irmãzinha da igreja com várias crianças e foram descendo a mudança. O pastor disse: irmã, o que está acontecendo? A senhora está trazendo a mudança para a igreja? Ela disse: sim, pastor. Eu conversei com os meus filhos e nós resolvemos mudar para a igreja. Nós resolvemos mudar para a igreja porque o meu marido aqui na igreja, ele é um santo. Meu marido aqui na igreja é um crente fiel. Meu marido aqui na igreja é um homem piedoso, é um homem zeloso, é um homem pacífico, é um homem assim e assado. Mas pastor, quando ele chega em casa, ele é o demônio. Oh, meu querido, esse é o culto racional que Paulo está dizendo aqui. Nós somos crentes, não somente dentro das quatro paredes. É o que o salmista falou há centenas de anos antes de Paulo. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do povo do Senhor, nos atos da casa do Senhor, mas não somente aqui. Aqui é muito fácil ser crente. Eu vou cumprir os meus votos ao Senhor no meio de Jerusalém, por onde quer que eu for, por onde eu passar, em todas as instâncias da sociedade, a partir do meu lar, no seio da minha família, que é a primeira instância da sociedade, vivendo a minha vida cristã de forma intensa, de forma genuína, de forma verdadeira, numa constante expressão de gratidão a Deus, de culto, de adoração a Deus. Esse é o culto racional, fruto, portanto, de alguém que se dispõe, baseados em todas as motivações que nós já falamos aqui, se dispõe verdadeiramente a oferecer o seu corpo a Deus, literalmente o seu corpo a Deus. E tudo que ele é, tudo que ele faz, as 24 horas do dia, da condição de vivo, de santo, o que é agradável a Deus, o sacrifício agradável a Deus, esse é o culto que Deus exige de mim, esse é o culto que Deus exige de você. Eu quero encerrar estas mensagens com as palavras de Crisóstomo. Você já ouviu falar de Crisóstomo? Crisóstomo é conhecido o Boca de Ouro. Aliás, o seu nome significa isso, boca de ouro. A história diz que ele era gago. E ele então, não sei por que capricho, resolveu ir para a praia e pegar pedrinhas e colocava na boca e começava a falar com aquelas pedras na boca. E ele venceu a gagueira e se tornou o mais famoso dos pregadores gregos, Crisóstomo. Não vai inventar de fazer isso não, tá? Isso foi Crisóstomo. Eu não estou dizendo que isso é remédio para acabar com gagueira, não. Mas ele fez isso. E se tornou o homem mais fluente na Grécia, como pregador da palavra de Deus. É Crisóstomo, com as palavras dele, que eu quero encerrar esta mensagem. Porque Paulo fala assim, em Romanos 12, apresenteis vosso corpo a Deus por sacrifício. E nós já falamos vivo, santo e agradável a Deus, que representa o verdadeiro culto, que a Ele nós somos devedores, às 24 horas do dia. Crisóstomo diz: como pode o corpo vir a ser um sacrifício? Como pode o corpo vir a ser um sacrifício? E ele dá a resposta:
que os nossos olhos não olhem para o mal. E isso é um sacrifício. Oh, meu amigo, olha as palavras de Crisóstomo. Que os nossos olhos não olhem para o mal. Vivemos numa era tão difícil, com tantas oferendas maléficas postas diante de nós, e que se nós não vigiarmos, como Jesus falou, facilmente os nossos olhos são postos diante do mal. Pense nisso, especialmente nessa área cibernética, tecnológica, da internet. Quantos não têm sabido usar a internet, portanto os olhos, os ouvidos, para o seu bem, para o seu benefício, para o seu crescimento, para a sua edificação espiritual. Mas têm usado os mesmos olhos e os mesmos ouvidos, por meio desse instrumento, que é um bem, mas também é um mal tremendo, se não for devidamente domesticado, devidamente administrado, se não usarmos com sabedoria. É um sacrifício, mas nós podemos fazer. E quando eu penso nessas palavras de Crisóstomo, eu me lembro do que Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se for o teu ouvido, se for a tua boca, se for a tua mão, se for o teu pé, arranca-o. Claro, Jesus não falou no sentido literal, mas ele está falando no sentido espiritual. Peça a Deus uma amputação espiritual. Peça a Deus uma amputação espiritual desse membro, dessa faculdade do seu corpo, mediante a qual você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, e não oferecendo incondicional e integralmente o seu corpo a Ele, por sacrifício vivo, santo, agradável a Ele, que é o culto racional que a Ele nós devemos. Então isso é possível, esse sacrifício é possível. Se você tem consciência que está pecando, peça a Deus esta amputação espiritual. É isto. Dê um castigo para você mesmo. Por que não? Se você tem consciência que está pecando com o seu instrumento, que é o smartphone, que é o tablet, que é o seu computador, se você tem consciência que está pecando com as suas atitudes em relação a esses instrumentos, colocando os seus olhos, os seus ouvidos naquilo que não é próprio para o cristão verdadeiro, então peça a Deus uma amputação espiritual. Dê um castigo para você mesmo. Coloque-se, portanto, uma semana, 10 dias, um mês, longe desse instrumento, em oração, pedindo a Deus força para que você não peque contra Ele, por meio dessas instrumentalidades. Ao contrário, para que você as use para o seu bem e edificação espiritual. Mas Crisóstomo continua: que a língua não profira nada que seja vil, e isso é uma oferta. Que a mão não cometa nenhum pecado, e isso é um holocausto. E ainda mais, porém, isso não basta. Mas além disso, devemos nos exercitar ativamente para o bem, a mão dar esmola, a boca abençoar os que nos amaldiçoam, e o ouvido livre para ouvir a Deus, o ouvido livre para ouvir a voz de Deus. É assim que Crisóstomo define esse oferecimento do corpo por sacrifício. Esse é o sacrifício. O que você pensa nisso, meu querido? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Você que tem ouvido estas mensagens e compreendeu que a palavra de Deus lhe instrui e lhe exorta a oferecer o seu corpo a Ele, literalmente o seu corpo. Consequentemente, tudo que você é e faz às 24 horas do dia por meio do corpo, oferecer Ele na condição de vivo, de santo, o que é agradável aos olhos dEle e que representa o verdadeiro culto a Ele. Diga para Deus: ó Deus, eu quero ser um instrumento de culto, de adoração do Senhor, de serviço ao Senhor, não só entre o povo de Deus, não só nos átrios da tua casa, mas
em todo lugar e a todo tempo. Eu quero ser um instrumento de louvor, de adoração ao Senhor. Eu quero prestar o culto racional ao Senhor, o culto espiritual. Esse culto que passa pelo meu entendimento e que me ensina que a minha vida é uma constante expressão de serviço ao Senhor, todos os dias e o dia todo. Peça isso para Deus. Ó Deus, à luz da Tua palavra, motivados por aquilo que Tu fizeste a cada um de nós, quando Tua graça se revelou salvadora sobre as nossas vidas, as grandezas das Tuas misericórdias, dos Teus benefícios para conosco, queremos verdadeiramente oferecer o nosso corpo ao Senhor por sacrifício. Queremos, ó Pai, expressar uma vida em constante manifestação de gratidão ao Senhor, de culto, de adoração, de serviço inteligente, racional, espiritual. Queremos, ó Pai, viver uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Queremos, ó Deus, todos os dias e o dia todo, em qualquer lugar da sociedade onde estivermos, quer na nossa individualidade, ou de forma coletiva, queremos, ó Pai, ser instrumentos de prestação, de serviço ao Senhor. Queremos, de fato, cultuar ao Senhor, expressando uma vida verdadeiramente vivificada por Ti e para Ti, uma vida verdadeiramente separada por Ti e para Ti, uma vida diferente, diferença esta ocasionada pela ação transformadora do Teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Entendendo que isto é que é agradável aos olhos do Senhor e que representa o culto racional, o culto espiritual, o culto que passa pela minha mente, pelo meu entendimento, pelo meu interior, me movendo a ter uma vida constantemente servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, por meio dos meus atos, das minhas palavras, do meu procedimento, da minha conduta. Dá-nos, Pai, esta bênção, para a honra e a glória do Teu excelso nome, que a Tua palavra, que representa o leite genuíno, não misturado, não adulterado, alimente nosso espírito, alimente a nossa mente, alimente o nosso entendimento diariamente, para que nós possamos ter esse viver incondicional, integralmente oferecido ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos e no nome de Jesus. Amém, Senhor.